Esse vídeo eu resolvi gravar porque muitas pessoas vêm me pedindo para que eu mostre uma pintura de uma flor em tempo real e não em time-lapse, como eu já fiz várias vezes, que é aquele vídeo que passa rapidinho. Então esse é um vídeo longo, para algumas mídias eu vou dividi-lo em 3 partes, no YouTube ele vai estar postado completo, inteiro. E aqui vocês vão poder ver todo o processo em tempo real, pincelada por pincelada, explicação por explicação. E essa estampa de onça também já está postada em outro vídeo que eu fiz com essa padronagem, que minhas alunas até estranharam, porque eu não sou de estamparia de onça. Esse vídeo é mesmo para quem quiser aprender a fazer as flores como eu faço. A minha pintura de flores é muito diferente da pintura de flor em porcelana acadêmica. Primeiro porque eu aprendi a fazê-las sozinha, eu não estava na academia da porcelana tradicional. E segundo, porque eu gosto das flores muito carregadas de pigmento, eu gosto de deixar muita tinta. Para que isso ocorresse, eu tive que criar uma forma em que as minhas flores ficassem muito pigmentadas. Então vocês vão ver nesse vídeo agora como que eu faço para deixar essas flores bem pigmentadas. Então o que eu começo a fazer aqui, que vocês já estão vendo, é iniciar com um tom de púrpura claro, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é o púrpura 35. Eu inicio com esse púrpura claro para fazer o fundo das pétalas. E para vocês visualizarem melhor, observem que a flor vista de cima é como se ela fosse uma circunferência, onde as pétalas externas estão mais abaixo e quanto mais ao centro, elas vão se sobrepondo umas às outras. Então, como as do centro vão se sobrepor às pétalas externas, eu tenho que começar sempre a pincelada pelas pétalas externas, porque aí naturalmente eu vou conseguir que as próprias pinceladas vão se sobrepondo e formando as camadas de pétala da flor de forma natural. Se eu começar a fazer a pétala do centro, na hora que eu for fazer a pétala externa, eu vou passar o pincel por cima de uma pétala que já está pronta lá no centro. Então vai ficar parecendo que a de fora está por cima da do centro. Então eu sempre vou começar as minhas flores, se elas estiverem sendo vistas de cima, como é o caso dessa flor aí, eu tenho que começar pelas pétalas externas, pelas que estão por baixo. E depois, à medida que eu vou completando a circunferência, como se fosse uma espiral para o centro, aí sim eu vou fazendo as pétalas internas. Então aqui eu tô colocando púrpura rosa, como apareceu aí numa imagem anterior, púrpura 35, e somente fazendo o fundo da pétala. Depois eu vou agregar essas duas cores, o Red 17 e o American Beauty, para fazer uma sombra intermediária entre a segunda camada de pétala e a primeira que eu acabei de fazer. Então, o que vocês estão vendo agora é eu colocando uma sombra que vai por baixo da segunda camada de pétala. Mas tudo isso num processo, não é? Então, é importante também perceber o seguinte: quando a gente começa a pintar as flores, elas nunca ficam bonitas. Aí eu tô mostrando o pincel, que é o 446, número 6. Quando a gente começa a fazer as flores, elas nunca ficam bonitas de início. Elas só vão ficar bonitas quando eu terminar a flor e quando eu der todos os detalhes que essa flor precisa ter. No início fica parecendo um borrão, fica parecendo aquela coisa misturada que não vai dar em nada. Mas se eu tiver persistência e paciência, que é o principal ingrediente da pintura e de todas as artes e de todos os artesanatos, ao final essa flor vai ficar bonita. Aí eu já tô mudando de pincel, toda hora vocês verão que eu vou mudar de pincel. Esse é o 4415, número 16, é um pincel maior. E agora eu vou começar a misturar as cores da extremidade da pétala para o centro da pétala, porque senão esses tons vão ficar muito divididos e aí realmente eu não vou conseguir dar uma leveza na minha flor. Então aí eu já estou mesclando um pouquinho o tom, como se fosse uma cor de transição entre a extremidade da pétala e o centro da pétala.
Agora, mais ainda, com esse pincel, que é um pincel chato, mas com a ponta oval, eu não sei o nome dele, ele chama Oval Wash. É um chato com a ponta oval. Então, aqui eu já começo a mesclar mais ainda a extremidade da pétala com o centro da pétala. Esse procedimento ele vai ficar mais claro quando eu estiver fazendo a próxima camada de pétala, que aí vocês verão as pétalas se sobrepondo e vai ficar muito mais fácil de vocês identificarem o que eu estou falando. Aí eu mostrei o número do pincel que eu estou usando para fazer essa mescla de tons. E aqui eu já vou começar, daqui a pouquinho, a fazer a segunda camada de pétalas ali, mais ao centro. Mudei o pincel, 441516, foi muito rapidinho. É um pincel redondo, porém grande. E aí eu já comecei a segunda camada de pétala. Voltei lá pra cima mais um pouco. E agora sim eu já vou começar a tirar ali agora a segunda camada. Tempo todo mudando de pincéis, porque cada pincel ele vai me dar a possibilidade de uma pincelada diferente e de um efeito diferente também. Para quem já pinta sabe que os pincéis, cada um dos pincéis conseguem efeitos diferentes sobre a pintura. Então aí agora vocês já podem ver claramente que eu criei uma pétala mais interna, que já está parecendo que ela está sobre a pétala externa. E a sombra que fica, essa sombra mais avermelhada que eu criei com o púrpura e com o Red 17, fica parecendo que é uma sombra da pétala superior sobre a pétala inferior. Então, esses são os efeitos que a gente vai conseguindo com cores e com pinceladas. E, logicamente, que o risco, nesse caso, é super importante. Para quem não tem noção de desenho, mais ainda. Agora, esse é o oval 426, número 18. Um oval bem largo, que eu consigo tirar muita luz com ele. Ele dá um efeito muito bonito. E como eu disse, a gente só vai ter noção dessa flor quando ela estiver completamente pronta. E esse vídeo eu vou dividi-lo em 3 etapas, porque ele é tão grande, ele ficou com quase 24 minutos, então eu tenho que dividi-lo em 3 etapas para caber aqui nas mídias que a gente usa no Instagram, no Facebook, então eu tenho que dividi-lo de mais vezes. Então vai ser parte 1, parte 2 e parte 3. Aqui eu ainda tô com um pincel largo, oval, puxando já as pétalas mais centrais. Ao mesmo tempo que eu puxo a pétala para o centro, porque todas as pétalas de uma flor sempre convergem para o centro da flor, para o miolo da flor. Então, todas as minhas pinceladas, se não for uma pétala que está dobrada dentro da flor, então ela tem que convergir sempre para o centro da flor. Essa também é uma dica muito importante de se levar em consideração sempre que eu estiver pintando uma flor. Todas as pétalas das flores convergem para o centro. A minha pincelada, obviamente, também tem que vir da extremidade para o centro, porque ela vai dar aquela imagem do formato da pétala, da direção da pétala, da direção das fibras da pétala. Isso tudo é importante ser levado em consideração para que a flor tenha uma leveza, para que não fique uma flor dura, né? Uma flor que não tenha movimento. Os movimentos são conseguidos com as pinceladas, com as cores, com os formatos, com o risco, com todos os detalhes que a gente possa imprimir na nossa pintura. Aí eu já estou chegando bem no centro da flor. E depois vocês vão observar o seguinte, nessa flor eu termino ela aí, eu faço o miolo, estão vendo?
Mas depois, quando eu vou colocar o miolinho amarelo, eu vou chegar à conclusão que ele não estava bom. Aí eu desmancho e faço de novo. Mas vocês vão ver tudo. Eu vou mostrar tudinho para vocês. Então aí eu já estou fazendo o miolo da flor. E esse miolo eu já estou vendo de uma outra perspectiva, que é da lateral do miolo. Então, ao mesmo tempo que eu estou vendo a flor toda de cima para baixo, a parte do miolo, ele se dobrou, o miolo se dobrou, então eu estou vendo de uma perspectiva lateral. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando. Quando a flor ficar pronta, vocês vão entender melhor, porque aí vocês verão todas as dobras das pétalas e as luzes também, os contornos das pétalas. Então, essa visualização vai ficando cada vez melhor. Os pincéis também, né, gente, são fundamentais para que a gente consiga os efeitos, como eu já disse. Vocês vejam que toda hora eu mudo o pincel. Eu pego um, depois eu troco, eu pego outro. Esse aí é o 42612, se não me engano. 42512. Tô fazendo o centro. Agora eu peguei um pincel bem denso. É aquele Deerfoot, que é um pincel com a cerda muito curta e densa, e aí com ele eu consigo tirar muitas luzes em algumas partes da flor, e isso tudo vai fazer muita diferença no resultado final. Quanto mais eu trabalho na flor, mais diferença vai fazer no meu resultado final, isso é indubitável. E o colorido também, porque quando a gente olha uma flor, é difícil da gente fazer essa análise, mas existem tantas gamas de cores pela forma que a luz incide sobre essa flor, e isso é que torna a flor bonita. Então esse aí é o 440-0. É um pincel de cerdas curtas e densas. E aí quando eu passo ele na pétala, ele tira a tinta, me dando uma luz. O tempo todo eu vou virando o prato, viro para um lado, viro para o outro e vejo, porque a porcelana, quando a gente pinta e a tinta à base de óleo, isso tudo brilha muito, né? Então eu tenho que ir virando o prato para que eu enxergue exatamente como que aquilo tá e como que eu vou visualizar aquela pintura depois da queima. Agora eu peguei um pincel de filete, é o 422-000. É um liner que tem as cerdas finas e bem compridas, porque agora eu vou começar a desenhar o contorno das pétalas. Daqui a pouco eu vou mostrar bem de pertinho para vocês verão que eu estou desenhando um pouquinho com o liner. Pouquinha tinta, não precisa pôr muita tinta. Eu peguei uma tinta mais escura, que é o Red 17 misturado com o púrpura, e estou fazendo o desenho ali, pincelando mesmo ao redor das pétalas. Então existe aquele momento que é o momento de fazer o fundo, a coloração das pétalas, e existe o momento posterior que é de detalhamento das pétalas, que é ali onde eu vou conseguir dar as melhores perspectivas visuais para minha flor, quando eu começo a detalhá-la. Então agora eu continuo desenhando o contorno das pétalas com a tinta mais escura, ao mesmo tempo que eu vou criando o contorno das pétalas, eu vou também criando sombras de uma pétala para outra, na transição de uma pétala para outra. E eu vou fazendo isso em todas elas. É um trabalho muito de paciência mesmo, né? Se eu quiser fazer uma flor muito rápida, ela não vai ficar tão bonita. Realmente eu tenho que trabalhar a flor. Ainda mais quando é uma flor assim tão cheia de pétalas, eu tenho que ir trabalhando essa flor devagar,
pétala por pétala, luz por eu trabalho na flor, mais diferença vai fazer no meu resultado final. Isso é indubitável. E o colorido também, porque quando a gente olha uma flor, é difícil da gente fazer essa análise, mas existem tantas gamas de cores pela forma que a luz incide sobre essa flor, e isso é que torna a flor bonita. Então, esse aí é o 440-0. É um pincel de cerdas curtas e densas. E aí, quando eu passo ele na pétala, ele tira a tinta, me dando uma luz. O tempo todo eu vou virando o prato, viro para um lado, viro para o outro. E vejo, porque a porcelana, quando a gente pinta, e a tinta à base de óleo, isso tudo brilha muito, né? Então, eu tenho que ir virando o prato para que eu enxergue exatamente como que aquilo tá e como que eu vou visualizar aquela pintura depois da queima. Agora eu peguei um pincel de filete, é o 422-000. É um liner que tem as cerdas finas e bem compridas, porque agora eu vou começar a desenhar o contorno das pétalas. Daqui a pouco eu vou mostrar bem de pertinho para vocês verão que eu estou desenhando um pouquinho com o liner. Pouquinha tinta, não precisa pôr muita tinta. Eu peguei uma tinta mais escura, que é o Red 17 misturado com o púrpura, e estou fazendo o desenho ali, pincelando mesmo ao redor das pétalas. Então, existe aquele momento que é o momento de fazer o fundo, a coloração das pétalas, e existe o momento posterior que é de detalhamento das pétalas, que é ali onde eu vou conseguir dar as melhores perspectivas visuais para minha flor, quando eu começo a detalhá-la. Então, agora eu continuo desenhando o contorno das pétalas com a tinta mais escura, ao mesmo tempo que eu vou criando o contorno das pétalas, eu vou também criando sombras de uma pétala para outra, na transição de uma pétala para outra. E eu vou fazendo isso em todas elas. É um trabalho muito de paciência mesmo, né? Se eu quiser fazer uma flor muito rápida, ela não vai ficar tão bonita. Realmente eu tenho que trabalhar a flor. Ainda mais quando é uma flor assim tão cheia de pétalas, eu tenho que ir trabalhando essa flor devagar. Pétala por pétala, luz por luz, sombra por sombra, até que eu consiga dar a perspectiva das camadas das pétalas da flor. Aqui vocês estão me vendo mais de pertinho e eu mostrei exatamente para vocês verem a sobreposição. Aí o contorno bem de perto. Novamente, o contorno bem de pertinho, o desenho da pétala bem de perto. Esses detalhes parecem muito pequenos, mas é o que depois vai fazer com que eu enxergue a perspectiva em várias camadas de pétalas da flor. O que vocês estão me vendo fazer agora é criar uma dobra na pétala. É como se eu estivesse dobrando a pontinha da pétala com o pincel, fazendo uma pincelada transversal à pétala, porque eu não estou puxando mais da extremidade para o centro, eu estou puxando de forma perpendicular. E aí eu crio como se fosse uma dobrinha na ponta da minha pétala. Quando vocês virem a flor mais de longe, né? Quando eu soltar um pouco o vídeo mais para cima e vocês virem a flor de longe, ao final vocês vão ver essas dobras e vão entender o que é essa dobra no finalzinho da pétala. Como eu disse no início, só no final é que a gente vai ter a noção exata de como a flor vai ficar.
tem que ir trabalhando, tem que ir trabalhando, tem que ir trabalhando, até que fique uma flor bem linda. Aqui, ó, nós estamos com total quase 18 minutos de vídeo. Como eu demorei 24, vocês vejam que ainda falta muita coisa para essa flor ficar pronta. Então, tem que ter paciência para assistir, mas mais ainda paciência para pintar a flor. Muito mais para pintar do que para assistir. E é isso, gente. Às vezes a gente quer começar algo e terminar rápido. Não é dessa forma que a gente vai ter a peça mais bonita, né? Não vai ser dessa forma. Pintura em porcelana é isso. É claro que tem gente que pinta assim de forma muito rápida, tem gente que já está muito adestrado, né? Mas de forma geral, uma peça bem trabalhada é uma peça mais demorada para ser realizada. Essa paciência é um dos ingredientes, uma das ferramentas principais para quem quer fazer uma peça bonita de porcelana. Ingrediente fundamental, não é só para pintar porcelana, né? É para a vida toda. A gente precisa dessa dose de paciência que a gente exercita um pouquinho aqui, na parte física da vida, que é a pintura. Continuo fazendo as dobras nas pétalas, em todas as camadas. E ao centro vocês estão vendo que tem o miolo lá, que já tem uma parte mais escura. Aí eu já peguei o amarelo para começar a fazer o miolinho da flor, que tá entre essa pétala externa da flor e a pétala mais ao fundo, que é como se ela estivesse fazendo uma conchinha ali. E agora, vocês verão que eu não gostei desse miolo nesse lugar e eu já comecei a tampar. Eu vou aumentar um pouco esse miolo. Eu achei que a pétala externa do miolo, que faz a concha, ela estava muito pequena, muito curta. Então, eu estou aumentando ela um pouco mais, eu estou subindo ela um pouco mais. E aí, depois eu vou voltar e fazer o amarelo novamente. Mas agora, com essa mudança de pincel, é que vocês verão que eu vou conseguir a perspectiva que eu queria, que é exatamente de uma concha. Olhem para vocês verem como que ela já vai ficando curva. Como que essa pétala da conchinha do miolo já vai ficando mais curva e mais bonita. Agora eu volto a tirar um pouco de tinta ali do centro do miolo, porque eu vou aplicar novamente o amarelo depois que eu subir. E algo que eu queria dizer para vocês, que eu não disse enquanto eu estava pintando essa pétala externa com um pincel chato oval, é que ao fazer essa concha, a pincelada, ela é em forma de vírgula, então ela não é de cima para baixo, ela é como se fosse uma vírgula. Eu tenho que dar uma ligeira curva para a direita e uma ligeira curva para a esquerda na parte esquerda da pétala, para que ela tenha esse contorno, essa perspectiva mesmo de concha. Então, é uma vírgulazinha leve e suave para a direita, é uma vírgulazinha leve e suave para a esquerda, para que eu consiga esse formato de concha que vocês estão vendo aí nessa parte central do miolo, nessa parte central e externa do miolo. E depois de colocar o amarelo, agora eu já tô com um liner pequeno, fino, puxando alguns pistilos pretos por dentro dessa concha que eu acabei de criar. E aí ela fica visualmente, né, bem bonita, porque dá para ver uma pétala tampando e o miolo lá por dentro e os pistilos por dentro. Agora ela já tá quase pronta, prontinha. E é isso aí, a primeira flor desse prato. E depois eu ainda vou mostrar para vocês as folhas, essas flores, essa alaranjada, essa rosa. Essa rosa eu não gravei ela muito bem, ela saiu um pouco do quadrante da filmagem. Então, eu vou poder mostrar pouco dela, mas a laranja eu acho que eu filmei bem. E aí,
Depois também eu vou mostrar o prato para vocês todo pronto, que ele ainda não tá pronto. E vocês deixem para mim os seus comentários, o que vocês acharam. Se vocês gostaram, deem seu like, tá bem? Beijo!